salve Maria, viva Cristo Rei! Hoje, quarta-feira, estamos aqui para contemplar o Evangelho de João, o discípulo amado de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Maria te cobrir com seu manto sagrado e o Espírito Santo de Deus iluminar a vossa vida nesse dia, nessa manhã, e que Ele possa, para você que vai assistir esse vídeo lá na frente também, se sentir amado, abençoado e querido por Deus, pois você é criatura de Deus. Nós já queremos pedir nessa manhã que o Senhor venha preparar o nosso coração, venha abençoar toda a nossa vida, todo o nosso ser e venha nos trazer a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos, Maria Santíssima, que pela palavra de Jesus, pelas palavras do Santo Evangelho, possa hoje santificar o nosso coração e nos converter. O Evangelho de hoje se encontra em João, capítulo 20, versículos dos 2 ao 8. Leiamos. Correu e foi dizer a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava: não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós temos a graça de contemplar o dia de São João Evangelista, São João que foi aquele discípulo a que Jesus mais amava, aquele a quem Deus deu toda a sua predileção, o seu amor, o seu carinho. Mas por que nós falamos tanto de João no sentido de que ele era o discípulo mais amado? Primeiramente, nós devemos entender que João não era só amado porque Jesus só o escolheu, mas porque ele era o discípulo que recostava a sua cabeça e ouvia a voz do Senhor. Se nós pegarmos todos os discípulos, nós vamos entender que, por exemplo, pegando Pedro, era um discípulo agitado, nervoso, né? Como se diz aquele discípulo que é momentâneo, vou, Senhor, te sigo, mas daqui a pouco se arrepende, cai no erro. João não. João pensava, ouvia o coração de Deus, se aproximava mais do que Jesus dizia, parava para pensar, entendia a mensagem de Deus. E ele foi aquele discípulo que ficou ao lado da cruz, até o fim, até o fim. E depois no sepulcro, após Maria Madalena, ele vai ao encontro de Jesus ressuscitado. Nós vemos aqui também uma parte muito importante, que ela diz assim: com aquele outro discípulo. Esse outro discípulo a quem nós citamos aqui não é João Evangelista, não é São João. Esse outro discípulo nós podemos nos colocar, quando nós lemos essa passagem, a nós mesmos. Porque muitas vezes nós não cremos que Jesus ressuscitou. Nós ainda vivemos aquele momento do sepulcro, aquele momento da crucificação, e esquecemos que Jesus está vivo. Então esse discípulo precisou ver Jesus. Ele precisou ir até lá e ver que estava somente o pano, o santo sudário, né? E muitas vezes nós devemos nos colocar no lugar desse discípulo aqui. E é por isso que a Bíblia nos coloca sempre essas partes para que nós possamos pensar. Mas quem era? Somos nós. Nós, às vezes, faltamos a fé. Faltamos a principal essência do cristão, que é por onde Deus quis se aproximar e manter o seu amor mais ligado ao céu, à terra conosco, que é a fé. E esse discípulo, ele ainda não estava crendo que Jesus ia ressuscitar. Por mais que vivesse ao lado dele, ele precisou ir até o sepulcro e ver. Olha só. E depois ele diz, correu mais depressa. Olha a ansiedade em saber, né, a verdade, em saber aquilo que ele podia ver materialmente e não com os olhos da fé, mas a ansiedade do amor por seu mestre, por Jesus. Chegou primeiro, inclinou-se. Né? O ato de reverência que nós fazemos a Deus quando nós vamos adorar, quando nós reconhecemos que ali o Senhor ressuscitou, que ali está o Cristo ressuscitado. Então assim o Evangelho vem nos dizer, sempre o ato de adoração a Deus, reconhecemos que não somos nada, que nós precisamos da fé para poder nos aproximarmos de Deus. E ele depois vem dizer, finalizando no versículo 8,
Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Ver, fé, crer. Nós precisamos crer antes de ver, né? E não ser como São Tomé, que precisou colocar o dedo na ferida de Jesus. Nós precisamos aprender a ter a fé sólida, uma fé que é alimento sólido e não a fé do leite apenas. Nós precisamos ser esse discípulo amado que escuta o coração de Deus, que crê nas promessas de Deus e não que precisa ver para poder crer. Entenderam? Essa é a solução, o sentido da fé. Assim que nós aprendemos. Sermos como João, né? Como São João, que ele vem e nós aprendemos com ele a ir até o fim por Cristo. São João não foi martirizado, ele viveu a sua vida e morreu de causas naturais. Existe um conto em que ele foi morto, depois ele ressuscitou, mas isso é um apócrifo. Mas devemos ser como São João, recostar a nossa cabeça sobre o peito de Jesus, ouvir a sua voz, ouvir o seu coração bater e entender, principalmente pedir nesse dia, que a voz de Deus possa guiar nosso coração, aumentar a nossa fé e nos colocar no caminho de santidade e conversão. Para você que ainda não buscou a conversão, busque uma confissão nessa semana, busque o seu padre, busque o seu conselheiro espiritual, para que você possa ter um ano novo ainda, porque ainda é dia de esperarmos o Senhor. Jesus ressuscitado está vivo ainda, estamos vivendo esse tempo de advento, esse tempo de ressurreição, de nascimento, estamos vivendo esse momento, e é seu momento de renascer também em Cristo. Assim como no dia 1º será o dia de Nossa Senhora. Então peça à mãe que ela ensine a amar o seu filho, se coloque na forma de Maria. Já vou te pedir para você deixar aqui o seu like, o seu comentário, seguir o nosso canal, ativar o sininho para você receber as novidades, os vídeos novos que eu posto, e esteja sempre conosco aqui. Deus abençoe, salve Maria e viva Cristo Rei!